Conheça o caso dos irmãos necrófilos, serial killers brasileiros que fugiram da polícia por mais de um ano. Antes de tudo, não esqueça de curtir, comentar ou compartilhar o vídeo para fortalecer nosso canal. Bora conhecer a história de hoje? Os irmãos necrófilos não respeitavam idade. Em sua trajetória insana, eles atacaram brutalmente uma criança de 11 anos, como também uma idosa de 67. Infância e opressão do pai. Filhos de um casal de lavradores, Braz e Maria Luísa Soares de Oliveira, Ibrahim e Henrique nasceram e cresceram na área rural da Serra Fluminense. Tinham mais dois irmãos, Jailton, de 17 anos, e Márcia, a caçula, de 16. Nenhum dos quatro aprendeu a ler ou a escrever. O vilarejo onde moravam, Janela das Andorinhas, era uma área rural incrustada na serra. Açoitados e expulsos rotineiramente de casa, os irmãos se embrenhavam na mata por semanas. Aprenderam a lidar com o medo da noite e passaram a dominar o terreno de toda a área. E graças aos despejos comuns do pai, Ibrahim e Henrique resolveram viver na mata, longe das surras e passaram a ser cada vez menos vistos. Quando apareciam, não traziam boas notícias, ou estavam caçando algum alimento, ou alguma vítima para matar. As vítimas. Em 1991, cometeram os primeiros assassinatos em Rio Grandina. A primeira foi Eliana Macedo Xavier, de 21 anos. A jovem estava desaparecida há uma semana quando seu corpo foi encontrado no meio da mata em 15 de fevereiro, com uma das pernas devorada por animais e já em avançado estado de decomposição. Foi estrangulada por um fio de arame e seu corpo foi vítima de necrofilia. Ao seu lado estava uma certidão de nascimento desgastada, um crucifixo de madeira preta, uma carteira de veludo preto e sua calcinha azul rasgada. 7 meses depois, outro crime abalou novamente a comunidade rural de Nova Friburgo. O corpo da estudante Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos. Ibrahim foi preso aos 16 anos, em 1991, após ser capturado e confessar o assassinato da menina de 11 anos. A vítima foi arrastada até um local ermo da mata, morta com um fio de arame, que quase decepou a sua cabeça, e o seu corpo violado. Por ser menor de idade, ele foi solto ao completar 18 anos. A partir daí, a sua demência e sadismo tomou conta também de Henrique, 2 anos mais velho. Durante quase 3 anos, os irmãos necrófilos passaram a aterrorizar a região. Com mulheres sendo mortas cada vez com mais frequência e a polícia tendo dificuldades para localizar os irmãos, boa parte dos moradores deixou o local e os que ficaram, se armaram. Mulheres, homens e adolescentes passaram a andar de revólveres, facas e espingardas à mão. Mas nem todos tiveram este cuidado. 2 dessas pessoas foram a mãe e a irmã caçula dos irmãos. Apesar de terem tido a vida poupada, ambas foram violadas e espancadas pelos dois em 1994. Maria Luísa, mãe de Ibrahim, revelou em uma entrevista ao Jornal do Brasil ter sido violada pelo filho antes mesmo de sua prisão. O mesmo aconteceu com a irmã caçula, Márcia, que foi violada e sofreu agressões dos irmãos. Ela, inclusive, chegou até a engravidar de Henrique, mas abortou para não encarar a terrível sina de parir o filho de seu irmão. Na mesma reportagem ao Jornal do Brasil, Márcia disse que Ibrahim chegou a cavar uma cova para enterrá-la. Em 1995, um casal decidiu aproveitar uma segunda-feira de carnaval e foi relaxar em uma das várias quedas d'água daquela área. João Carlos estava nadando a alguns metros quando viu a sua esposa Elisete ser atacada e outro jovem assistindo. Eram Ibrahim e Henrique. Ele foi ao socorro da companheira, mas acabou agredido com um pedaço de madeira e morreu. Seu corpo também foi violado. A mulher assistiu todas as cenas. E depois foi a sua vez de ser agredida, com pedradas, golpes de canivete, por fim, violada por Ibrahim, enquanto Henrique assistia e delirava de alegria. Depois de vários minutos de tortura, ela aproveitou um descuido dos irmãos e fugiu, conseguiu alcançar uma estrada de terra e encontrou alguns populares, que a socorreram e chamaram a polícia, mas os irmãos já haviam deixado o local. No hospital, a descrição feita por Elisete dos assassinos de seu marido coincidiu com a dos irmãos necrófilos. Revoltados, alguns moradores da região incendiaram o casebre da família Oliveira. Com medo de serem linchados, o pai, a mãe e os filhos mais novos teriam fugido da cidade, segundo relatos,
procurado abrigo em Itaboraí, a 84 quilômetros de distância. No dia 1º de abril de 1995, Ibrahim e Henrique mataram a própria tia, Vera Lúcia Damasceno, a facadas. Também a violaram, já com o corpo sem vida, e inseriram um pedaço de tronco na parte íntima, abandonando-a na floresta. Alguns moradores suspeitavam que Vera levava mantimentos até o esconderijo dos irmãos, mas nem o grau de parentesco foi um impeditivo para sua morte. Em 17 de maio foi a vez da lavradora Odete de Carvalho, 56 anos. Foi morta por golpes de foice e violada na própria casa. Foi encontrada pelo marido, José Lapa, que num ato de desespero se embrenhou mata dentro na caça aos irmãos. Pouco tempo depois, em julho, Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, foi enforcada com a própria saia e violada na cozinha de casa. Os irmãos levaram mantimentos, queijos caseiros e todas as calcinhas da vítima como prêmio. Entre um assassinato e outro, os dois se embrenhavam na mata e ninguém conseguia localizá-los. Em fuga, os irmãos invadiam sítios e chácaras para roubar comida, saqueavam as roupas penduradas no varal das casas, percorriam rios e córregos para não deixar rastros, e à noitinha, dormiam em grutas e cavernas ou improvisavam acampamentos no meio da mata. Comiam animais crus, relata o cineasta Marcos Prado, diretor do filme Macabro, 2019. Não cozinhavam para não fazer fumaça. Em setembro, por pouco, muito pouco mesmo, Márcia Cristina de Melo, de 18 anos, não entrou para a estatística dos crimes dos irmãos necrófilos. Na hora do ataque, ela estava em casa, em companhia da mãe, Raquel, e da irmã, Andréa, quando Ibrahim tentou invadir o sítio da família. Com o 38 do pai, Joaquim Martins de Melo, Márcia atirou contra a porta e afugentou o invasor. O último ataque dos irmãos foi também um dos mais brutais. Num domingo, por volta do meio-dia, em Janela das Andorinhas, os dois arrombaram a porta dos fundos e atacaram Maria Dorcileia Falck, de 39 anos. No ato, foram surpreendidos pelo filho de 9 anos da vítima, Adriano Faltz Gomes, que tentou ajudar a mãe. Foi coberto de pauladas. Dorcileia foi arrastada pelos cabelos até o alto de uma pedraria próxima à sua casa. Foi asfixiada com o próprio sutiã e violada após a morte. O marido de Dorcileia, Isidio Onofre Gomes, chegou em casa no final da tarde e encontrou o filho no chão da cozinha gravemente ferido. Saiu pela estrada com o filho nos braços, que mal respirava. Adriano morreu no dia seguinte no hospital. Dorcileia, por sua vez, foi encontrada na segunda-feira pelo marido e mais um grupo de homens. Ela estava grávida de 7 meses e teve seus órgãos genitais mutilados. As mortes dentro da família Falck geraram uma comoção em Nova Friburgo. Somando-se as críticas ao BOP e à brutalidade dos irmãos, a revolta da população era latente. Na mesma semana, um protesto no centro da cidade juntou 2.000 pessoas que seguiram o caixão com o corpo de Dorcileia, carregado por Isidio e mais alguns homens. Nesta altura, a história dos irmãos necrófilos ganhou projeção nacional. Uma recompensa de R$ 5.000 foi oferecida pelo prefeito de Nova Friburgo, mas os próprios friburguenses diziam estar mais interessados em matar os dois do que em ganhar o dinheiro. O cerco fecha. Com a crescente série de crimes, as autoridades acionaram o BOP para ajudar a polícia local a capturar os assassinos. Apesar dos inúmeros desafios, houve um esforço concentrado para rastrear os irmãos, embora a investigação tenha sido longa, devido à extensão da área e às dificuldades impostas pelo terreno. Em dezembro de 1995, quase um ano após o início da perseguição, Ibrahim foi eventualmente morto em um confronto com a polícia. Nas horas seguintes à morte de Ibrahim, a polícia precisou agir rápido. A notícia se espalhou em questão de minutos pela cidade e logo mais de 300 pessoas cercaram uma ponte para impedir que o carro que transportava o corpo de Ibrahim passasse. Populares queriam incendiar o carro, outros tinham apenas a curiosidade de olhar para o cadáver do jovem. Muitos moradores também quiseram invadir o IML da cidade para esquartejar o corpo. Havia até gente dizendo que a morte de Ibrahim era mentira e que só acreditavam vendo o assassino sem vida com os próprios olhos. Por isso, os policiais precisaram levar o cadáver às pressas e sem alarde para o IML de Itaboraí. Dias depois, após o reconhecimento da mãe,
Ibrahim foi sepultado como indigente no cemitério público Esperança, em Itaboraí. Nenhum familiar compareceu ao enterro. Meses depois, Henrique se entregou à justiça, no dia 17 de junho de 1996. O jovem estava escondido nos arredores da fazenda do advogado Aguilera Campos e pediu para o administrador do local chamar a promotora Elizabeth ao seu encontro. Sem fazer alarde, com medo de a notícia espalhar, Elizabeth buscou Henrique e o levou até seu gabinete. Em 1º de setembro de 2000, Henrique enfrentou o tribunal do júri pela participação da morte do vigia João Carlos e atentado violento ao pudor de Elisete. Se declarou inocente de todas as acusações, afirmando que só acompanhava o irmão. No laudo médico solicitado no processo, foi considerado são. Ele também não pôde ser processado pelos outros assassinatos, por falta de provas de que o jovem efetivamente matava as mulheres. Após um julgamento de 16 horas, sob um forte esquema de segurança para evitar linchamentos, Henrique foi condenado a 34 anos de prisão. Bom comportamento e recursos soltaram Henrique, mas posteriormente ele voltou a ser preso por envolvimento com drogas. Tudo indica que ele não terá condições de conviver em sociedade quando for solto. Número incerto e pavor. Nem Henrique, nem a polícia, ou as autoridades judiciais sabem ao certo quantas pessoas foram mortas pelos irmãos necrófilos. Henrique foi condenado pela participação na morte de 8 pessoas. Mas há a possibilidade de o número de vítimas ter chegado perto de 30. Virou filme. A caçada aos irmãos necrófilos virou enredo de filme. O longa Macabro teve estreia nacional durante a 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em 2018. Foi exibido no Festival Internacional de Cinema do Rio e sua estreia internacional foi na competição oficial do Festival de Austin, no Texas, sendo premiado como o melhor filme, na categoria Dark Matters. Gostou da história de hoje? Não esqueça de dar o like, comentar e compartilhar o vídeo.